São exatamente 19 horas do dia 24 de outubro de 2010. Uma semana do segundo turno das eleições que hão de apontar o novo presidente da República. Há um combate desenfreado pela conquista dos chamados votos indecisos. Acusa-se gente indeterminada de ter escolhido o domingo 31 de outubro para as eleições, pois é véspera de feriado. A burguesia, bem aquinhoada, aproveitaria, segundo se alega, para esticar o descanso, deixando de votar. Não creio que isso aconteça, pois os burgueses, nos quais me incluo, estão decididamente dispostos ao cumprimento do chamado dever cívico. Creio que a candidata a presidenta, a moça usou esta expressão, desconhecida nos dicionários nacionais. Continuando, a moça há de vencer por margem pequena de votos, mas ganha de Serra. Isto não significando resultado que me deixe feliz. Aliás, o termo presidenta é neologismo aqui. Na América Latina pode haver até uma presidenta Cristina Kirchner, mas o exemplo não é edificante. Isto acaba por incorporar-se ao vernáculo, como quase aconteceu ao desastre econômico gerado por Collor de Mello depois de sequestrar os dinheiros da classe média brasileira. Até hoje, um ou outro correntista desafortunado tenta recobrar o prejuízo, curtindo decisões judiciais desencontradas. Collor, hoje senador, cunhou o dito "duela a quien doler". Faz parte do anedotário, se a memória não falha, do genial José Simão. Na verdade, já escrevi a Lures que optaria por quem, entre todos, reservasse um pedaço de seus propósitos eleitoreiros a garantir aos brasileiros esforço avantajado na proteção dos chamados direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Queria saber, no entremeio da disputa, qual dos dois remanescentes se proporia a vetar dispositivos de projeto a ser remetido mais tarde ao Parlamento, dispondo sobre a interceptação eletrônica em substituição à lei vigente. Outra infeliz iniciativa de grupo de ingênuos processualistas penais brasileiros que não atentaram para a calamidade em que se transformou a lei em vigor, cujo menor prejuízo foi o de transformar muitos promotores de justiça e magistrados em espiolhadores da intimidade alheia. Espionagem esta que sequer poupou lá atrás eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu pretendia igualmente que meu candidato ou candidata, quem sabe, prometesse esforço enorme para higienizar o sistema penitenciário nacional, não se devotando, diga-se bem, à construção de presídios de segurança máxima que reduzem os presos a animais inferiores, vigiados 24 horas ao dia por esbirros e câmaras de televisão que reduzem a privacidade ao limite zero. Tal exemplo o governo Lula soube realizar sob a batuta de ministro da Justiça que se transformara em braço direito e primeiro escriba do faraó. Em vez disso,
vi os dois pretendentes remanescentes discutir sem assunção aberta de posição se o abortamento deve ou não ser liberado além da legislação hoje vigente, sabendo-se que a farmácia de qualquer esquina vende as mancheias, a denominada pílula do dia seguinte. Abortiva, sim, porque impede a nidação do óvulo já fecundado, portanto, no útero da mulher, constituindo evidentemente um microaborto. Preocupava-me, sim, com os viventes, postos atrás de malsinadas grades, mas presos definitivos não votam. De outra parte, o mundo inteiro dá pouca importância ao cidadão enquanto tal, valorizando sim o social em desprimor do indivíduo, transformando-se o Estado num monstro a devorar, sequioso, aquele que se lhe opuser. Tudo numa atividade pérfida, a perfurar as algibeiras do contribuinte, materializando uma ditadura fiscal aperfeiçoadíssima a beneficiar o grande usuário que toma, dilapida e não devolve o produto da extorsão consumada no cruzamento de dados auridos pela satânica via eletrônica. Anos atrás, ainda numa crônica perdida por aí, eu prevenia o povo sobre o enlaçamento entre o número de registro geral e o chamado SIC. Era o tempo de Fernando I e único rei do Brasil, preparador dos tempos modernos a aplainador, agora, de possível resistência à serra. Eu queria, sim, que o candidato ou a candidata eleito se apressasse a gerar um poder judiciário realmente independente, dentro do qual o juiz fazendário não fosse um sequaz do senhor feudal, mas sim um protetor do cidadão contra o preposto da apropriação indébita estatal a revirar as panelas do povaréu que esconde restos de alimentos sob a cama, a ver se alguma porção sobraria da cupidez dos fiscais do rei. Isto num país em que os impostos e tributos em geral são os maiores do mundo. Enfim, esperava que os candidatos se preocupassem em assinalar uma posição diferente daqueles juristas que sugeriram e levaram ao Senado, mas à Câmara dos Deputados, sem veto algum do presidente da nação, modificações satânicas dos códigos vigentes, a exemplo da denominada delação premiada, caracterizadora, sem dúvida alguma, de verdadeiro padrão moral, levando a justiça a trabalhar num quase estelionato que nem sequer premia a alcahuetagem.